Olá, você começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e hoje tendo a presença aqui do deputado estadual Judson Cabral, deputado pelo Partido dos Trabalhadores. Aqui eu agradeço, deputado, por comparecer aqui ao nosso programa. Bom, primeiro eu quero dizer da satisfação de estar aqui na TV Educativa, no programa Pauta Especial, com o amigo Elias. E, logicamente, é muito importante esse espaço democrático para que a gente possa trazer as informações, esclarecer a essência do mandato parlamentar é a prestação de contas diante da sociedade. Então, antecipadamente, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui, podendo, assim, dar essa contribuição. Pois é, deputado, uma contribuição que a Assembleia Legislativa poderia dar, o Legislativo, no geral, poderia dar na União, no Estado, nos municípios, e que, infelizmente, pelo menos do ponto de vista da população, a gente não percebe assim. Se a gente fizer uma pesquisa, o Executivo vai ser visto como incompetente para satisfazer as demandas que a sociedade tem colocado. E a gente percebe isso na educação, na saúde, na segurança e em tantos outros elementos. O Legislativo tem sido visto como corrupto. As ações que nós vemos da Polícia Federal, a mídia, a grande mídia expõe, é sempre muito ruim, muito pouco proponente, muito pouco do ponto de vista das ações legislativas de fato, colocando leis, colocando ações que ajudem o Executivo a ser mais eficiente, e o Judiciário que está ali no limiar. Se ele falhar, a gente volta para a barbárie. Eu exagerei ou não? Não, eu concordo com você que vou me reportar mais à casa a qual participo hoje, o Poder Legislativo, e eu diria, sim, o Poder Legislativo está a dever à sociedade. Pouco tem produzido, tem sido mais alvo de envolvimento em situações desagradáveis, desconfortáveis, escândalos com irregularidades tremendas, do que a própria contribuição do debate político, de legislar, de fiscalizar, Elias. Essa é a palavra-chave para os poderes municipal, o legislativo municipal e estadual. E também o federal. Mas esses dois poderes, eles estão no Estado, mais próximos, no município, eles estão com os pés nos seus locais onde acontece, onde as coisas acontecem, onde as políticas públicas são necessárias para trazer à sociedade o bem-estar. E se esses poderes, no meu caso, o legislativo, a qual pertenço, não cumpre o seu papel, naturalmente ele deixa margem para que o Executivo e o próprio Judiciário também não cumpra, nem a rigor, mas dentro de uma regularidade que seria o ideal para que a democracia e a sociedade pudessem, então, ter a normalidade do seu dia a dia, independente de quem seja o governo, de quem seja desembargador, presidente do tribunal. O Legislativo é muito importante. Deputado, a sociedade tem cobrado e cobrado muito que alguns instrumentos que não cabem mais eram instrumentos de proteção do próprio parlamentar durante um período duro da nossa vida social, que foi o período da ditadura. Hoje não cabe mais. Nós completamos 25 anos da Constituição de 1988, uma Constituição cidadã que protege o parlamentar, que protege o parlamento, que protege a fala. Mas alguns instrumentos, como a imunidade, têm sido distorcidos. Foro privilegiado tem sido um elemento antidemocrático, na medida em que os demais mortais não possuem a mesma condição. E esses instrumentos não têm sido utilizados para a vida parlamentar propriamente dita, mas para o extrapolar da vida enquanto cidadão, né? E aí vai de crimes, desde contra a administração pública até crimes contra a vida, né? Então a gente consegue ter em determinado momento, dentro da composição parlamentar, quase ninguém deixa de responder a algum tipo de processo que vai desde crime contra a vida a crimes contra o erário público. Ou seja, a situação era para ser inversa, era para a gente ter isso como sendo um elemento bastante... Esse era para ser um pingo, uma gota d'água no oceano e não no oceano inteiro. Olha, Elias, eu até entendo que coube, naquele momento que nós vivíamos a perseguição da ditadura, o parlamento, muitos parlamentares foram perseguidos, inclusive foram arrancados
cassados à revelia de qualquer preceito constitucional, a imunidade veio para assegurar essa liberdade democrática do parlamentar que é escolhido para representar a sociedade, se manifestar, ter o sigilo da fonte, das suas informações, ter, assim, a garantia. E realmente, com o passar do tempo, se confundiu isso, e isso é perigoso. Eu tanto concordo com a sua observação, como eu fui o autor aqui do projeto que estabeleceu o Código de Ética da nossa Assembleia Legislativa. Está em vigor? Está em vigor. E naquela ocasião, o projeto original, eu inclusive fiz uma modificação. Eu coloquei um parágrafo em que dizia que os crimes hediondos, de crime contra a vida, crimes de corrupção, não poderiam ser levados a efeito para fim de humanidade. O parlamentar deveria ser tratado. Mas aí a maioria, quando e aí, naturalmente, não concordava, né? E que eu estava legislando em causa própria, a Constituição, inclusive. Por fim. Bom, isso é um fato, porque eu também defendo. Eu acho que o parlamentar, primeiro, ele tem que dar bom exemplo, acima de tudo. Ele tem que se conduzir como alguém que aceitou a delegação da sociedade para, inclusive, defendê-la, para ser esse elo de ligação nas suas reivindicações e na defesa ampla dos interesses da sociedade. Como é que eu vou, a partir daí, usar o mandato para corromper? Para praticar atos de violência? Pelo contrário, eu tenho que ser exemplarmente punido para poder dar a sociedade entender. Então eu concordo. Eu acho que mais cedo ou mais tarde essa imunidade ela vai ser suprimida. O Congresso começou a sentir a pressão de alguns e está começando a avançar, né? E eu acredito que isso mais cedo ou mais tarde vai ocorrer e tem meu total apoio. Deputado Judson, o que é que está acontecendo neste momento na Assembleia Legislativa de Alagoas? O Ministério Público, inclusive, divulgou uma nota pedindo que as pessoas liguem, colocou um disque denúncia em relação à Assembleia Legislativa. O senhor, inclusive, foi convidado, compareceu, o senhor compareceu como convidado, compareceu, inclusive, porque quis comparecer ao Ministério Público Estadual. O que é que lá foi tratado? O que, de fato, o senhor pode contribuir para o esclarecimento de tudo o que acontece lá na Assembleia Legislativa? Elisa, o Parlamento está vivendo um momento difícil, delicado, e não é culpa da sociedade, não é culpa dos próprios integrantes. E, inclusive, em erros, ao meu ver, em situações que são recorrentes, porque há pouco tempo nós tivemos problemas praticamente da mesma natureza. Então, o Ministério Público, ao receber denúncias do parlamentar João Henrique, ele não tem outra saída senão apurar se houve descumprimento dos preceitos legais que norteiam a utilização dos recursos. Isso tem causado um mal-estar muito grande, porque, primeiro, a sociedade já está num nível de tolerância assim, no limite, então todos nós, é como se todos nós estivéssemos sob suspeita. Eu, tranquilamente... O senhor não recebeu esse dinheiro? Não, eu nunca utilizei os mecanismos. O que está lá sendo investigado é a utilização fora dos padrões de uma gratificação que é para atividades parlamentares extraordinárias. O senhor tem conhecimento se os demais deputados do Partido dos Trabalhadores receberam essas gratificações? Olha, o Ministério está investigando e a grande maioria dos parlamentares alegam... Eles dizem, têm declarado que eles Ou seja, utilizaram... isso é repassado para todo mundo, mas alguém devolveu. Utilizaram dentro da normalidade. O deputado João Henrique, então, devolveu o que tinha recebido e promoveu, levou ao Ministério Público documentos, extratos, querendo comprovar, e realmente os extratos são reais. Eu realmente eu sempre entendi que não me era adequado utilizar essa gratificação para os meus assessores, ou seja, eu requerer, que eu sempre pressenti que a Assembleia não tinha assim, um controle mais rígido. E já para evitar o dissabor de amanhã ter que estar me justificando,
eu realmente, desde o início do meu mandato, eu busquei não utilizar, não requerer. Até porque uma gratificação eu não posso lhe dar. Você, de repente... Nós estamos falando de quanto? É muito dinheiro? Mas, olha, a lei estabelecia, primeiro, o limite que o salário de nenhum servidor não poderia ultrapassar um limite estabelecido como teto. E segundo, que essa gratificação ela deveria se limitar a 100%. A gratificação em si, eu acho que é um instrumento importante para você estimular. Por exemplo, eu tenho um servidor que me acompanha em momentos de viagem, fins de semana, a gente sai 5 horas da manhã, chega meia-noite, 1 hora da manhã, percorrendo um roteiro de várias cidades, fazendo debates, ouvindo as pessoas, entendeu? Participando às vezes, de movimento, de atos políticos que faz parte do parlamento. Você é um deputado, sua representação é nos 102 municípios. Agora, é natural que essas coisas têm que ter critérios, tem que ter ato, por exemplo, uma gratificação tem que ter um ato da mesa diretora, tem que ter a sua origem, a solicitação do parlamentar, justificando aí a responsabilidade do parlamentar, e depois vem a responsabilidade da mesa em concedê-la através de um ato que tem que ter publicidade. Então, essas coisas que o Ministério Público já tem consciência, já tem elementos para fazer, está fazendo a investigação. Vai naturalmente fazer essa para que investigação, possa, então, chegar a um denominador. Que a gente chegue a um denominador. Olha, nós vamos continuar falando um pouco sobre a Assembleia Legislativa, sobre eleições, Partido dos Trabalhadores, mas no próximo bloco, daqui a pouquinho. A gente volta já já.